Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Célia, aqui do canal Fio Moderno Crochê, e hoje eu venho trazer mais este passo a passo desta lindíssima bolsa feita em fio náutico, com esta trama que fica maravilhosa. Olha, uma bolsa versátil, você pode usar ela como uma clutch com alças, você pode usar ela como uma bolsa de mão, uma carteira de mão também. É muito elegante usá-la desta forma. E eu já vou passar para vocês todos os materiais. Antes eu já vou passar também as medidas desta bolsa para vocês. Ela ficou com 25 centímetros de largura e de altura ficou com 16 centímetros, tá? Já vou mostrar o espaço interno para vocês, olha, com botão de imã, né? Vou colocar aqui, olha, o celular. Cabe um celular, cabe muito mais coisas aqui dentro, olha. Muito elegante esta bolsa também, se você quiser ir numa festa, né? Usar ela como uma bolsa de mão, fica lindo. Ou como uma clutch, né, como eu disse, ela é muito elegante, tá certo, pessoal? E eu já vou, então, adiantar para vocês quais foram os materiais que eu utilizei para produzir esta lindíssima bolsa. Eu utilizei, então, o fio náutico, tá? Que é este aqui, de 5 milímetros. Utilizei aproximadamente 260 gramas de fio náutico, então praticamente metade do rolo dá para você produzir esta clutch, porque o rolo vem com 500 gramas, tá? Utilizei para produzir a agulha de crochê 4 milímetros, tá? Número 4. Você pode fazer com a 5 também, se você quiser. Eu preferi fazer com a número 4, que eu acho que fica um ponto mais delicado, tá certo? Eu utilizei também para produzir a bolsa o botão de imã, que é este aqui que usamos para fazer o fechamento, olha. O botão de imã, que é um como este daqui, olha, que eu estou mostrando, né? Utilizei esta alça de correntes, olha, mais fininha, mais delicada, porque eu acho que dá um toque mais, né, refinado na bolsa, dependendo da ocasião aí que você for utilizar, é claro, né? E também utilizei tesoura, né, agulha de costura para aplicar o botão, o fio de nylon para aplicar o botão e a etiqueta. Utilizei também marcadores de ponto. No decorrer da aula, você vai ver que, se você tiver, é bom, né? Utilizei o isqueiro para fazer a queima das pontinhas, né, do fio náutico. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem dessa videoaula, então fica comigo até o final para você assistir e aprender todo o passo a passo desta lindíssima bolsa. Lembrando que todos os materiais que eu utilizei, o fio náutico, a alça, as argolas articuladas também que eu utilizei, olha, utilizei argolas articuladas, esqueci de falar, olha. Um par, tá? Uma de cada lado. Essas daqui medem 2 centímetros de espessura, tá certo? Então, todos estes materiais, eu deixo sempre o link na descrição dos vídeos, tá? De todo o material que eu utilizei, caso você queira adquirir. Inclusive, o fio náutico, tá? Muita gente, às vezes, me pergunta qual fio você utilizou, você não falou o nome, você não disse qual fio. Eu, às vezes, não falo porque eu não fico mostrando as marcas, né, que eu utilizo. Mas eu deixo o link na descrição do vídeo, caso você queira adquirir, é só você clicar no link. Tá certo, pessoal? E é isso, gente. Eu já queria pedir para você não esquecer de deixar seu like, que é super importante para mim, tem me ajudado demais aqui no canal. Se inscreva se você não é inscrito, compartilhe com mais pessoas este vídeo e deixa aqui nos comentários, que eu amo saber a sua opinião, o que você achou do modelinho desta videoaula. E é isso, gente. Então, vamos lá para nosso passo a passo? Então, vamos lá. Então, pessoal, para iniciarmos aqui este trabalho,
Eu pego o meu fio, eu já queimei a pontinha dele, olha, com o isqueiro, tá? Já queimei aqui para não desfiar. O fio náutico é necessário que você faça isso sempre que você cortar o fio. E vamos iniciar aqui, então, fazendo um anel mágico. Vou fazer aqui um anel mágico, né? Vou deixar aqui uma pontinha sobrando, tá? E vou fazer aqui o anel mágico. Fiz o meu anel, dou aqui um nozinho inicial aqui para segurar o anel, olha. Se você não sabe fazer o anel mágico, você pode ir lá no meu canal, tem um vídeo que eu ensino a fazer, tá? Então, aqui ele fica um nó corrediço. Dentro deste anel, nós vamos fazer 3 correntinhas, tá? Eu não conto o nozinho inicial. 3 correntinhas, não, me desculpe. 3 pontos baixos. Então, começo aqui fazendo 1, 2, sempre segurando aqui a pontinha para não soltar, não sumir, tá? E mais um aqui, 3. Fiz aqui, olha, 3 pontos baixos, 1, 2, 3, tá certo? Então, feito aqui os 3 pontos baixos dentro do círculo, eu vou fechar o círculo mágico. Então, eu puxo aqui essa alcinha que ficou. Você pode deixar menor, tá? Para não sobrar tanto. Puxo aqui, fechei o anel, eu fecho o anel mágico, certo? Depois dos 3 pontos baixos, fechei o anel mágico, faço uma correntinha para virar o trabalho, virando assim. Virei assim. E aqui vou iniciar esta carreira, a segunda carreira, porque a primeira foi a de 3 pontos baixos, tá? Então, aqui nesta segunda carreira, no primeiro pontinho aqui, no primeiro ponto baixo, que é este primeiro vizinho aqui, ó, deitado, tá? Não é este subindo, opa, desculpa. Tenho aqui a agulha, o fio que está na agulha, né? Tenho este daqui subindo e tenho este deitado. É neste que é o primeiro pontinho. Então, eu vou pegar aqui, ó, desta forma, só a alcinha de trás e vou fazer um ponto baixo. E dentro do mesmo ponto, eu faço mais um ponto baixo. Então, eu fico com 2 pontos baixos, olha, no mesmo pontinho, pegando só a alcinha de trás. Basicamente, este trabalho desta bolsa vai ser todo trabalhado na alcinha de trás, tá? Do ponto. Então, feito aqui os 2 primeiros pontos no primeiro ponto, eu venho aqui na próxima correntinha, aqui no próximo ponto, pegando também a alcinha de trás, e neste ponto eu vou fazer 3 pontos baixos, tá? Dentro do mesmo ponto. 3 pontos no mesmo ponto. Fiz 1, fiz 2 e fiz 3. Não precisa ser muito apertado estes pontos, tá? Para não ficar muito aberto aqui. E aqui, nesses 3 pontos, eu vou marcar o segundo ponto, tá? Dentro desses 3 aqui, tenho aqui, ó, 1, 2, 3, eu vou marcar o segundo com um marcador, que vai ser o centro do nosso trabalho. Sempre nós vamos precisar marcar este ponto do meio, tá? Que é o segundo ponto aqui desses 3, que é o centro aqui do nosso trabalho. Então, coloca um marcador. Se você não tiver marcador, pode colocar um fiozinho de outra cor para destacar aqui aonde que é o ponto do meio, tá? Então, seguindo aqui na última correntinha, temos aqui a última correntinha, olha. Vamos fazer mais 2 pontos baixos aqui no final, também no mesmo ponto, pegando a alcinha de trás. Então, ficou assim, olha, já formando
um triângulozinho, né? Ó, a pontinha aqui no ponto do meio e os pontos aqui, tá certo? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. E o ponto do meio marcado com o marcador. Feito isso, aqui então no final, faço uma correntinha e viro meu trabalho, sempre da direita para a esquerda, tá? Virei aqui meu trabalho, vou iniciar aqui a terceira carreira, fazendo no primeiro ponto, novamente, 2 pontos baixos, tá? Então, qual que é o primeiro ponto? O primeiro ponto é este aqui, ó. A primeira correntinha deitada, porque eu tenho o que está na agulha, eu tenho o que está depois do que está na agulha, e eu tenho, deixa eu pegar uma outra agulha para me mostrar para vocês. Olha, tenho o que está na agulha, né, que é este, ó. Tenho o que vem depois do que está na agulha, e tenho este aqui, ó. Esta correntinha deitada é a primeira deitada, então este é o primeiro ponto da carreira, tá? Aqui vamos trabalhar também só com a alcinha de trás. Então, aqui neste primeiro ponto, faço 2 pontos baixos. 1 e 2. Isto. No próximo ponto, faço um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo em cada ponto, até chegar no marcador, no ponto que eu marquei, que é o do meio. No próximo, mais um ponto baixo. E chegamos aqui, então, no marcador, olha. Tiro o marcador, porque aqui, que é o ponto do meio, vamos fazer 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. 1, 2, então, o segundo eu já marco, tá? E faço o terceiro no mesmo lugar. Então, marquei o do meio, ó. E aqui eu sigo fazendo. No próximo, mais um ponto baixo. No próximo, mais um. E aqui no último ponto, que fica um pouquinho escondido, ó, tá vendo que tem um Vzinho aqui, ó. Essa argolinha do final, do outro ponto da correntinha de subida, ela tampa, né? Parece que meio que cobre o ponto, ó. Mas se você puxar, você vai ver o ponto aqui, ó. Ele está aqui. Então, é nele que nós vamos fazer o último aumento. Aqui, pegando a alcinha de trás, também 2 pontos baixos. Então, aqui, perceba que fazemos um aumento no primeiro ponto da carreira, um aumento no ponto do meio, de 3 pontos, e um aumento de 2 pontos no final, no último ponto. Então, no início e no final, um aumento de 2 pontos. E no meio, um aumento de 3 pontos baixos, tá certo? Então, aqui eu sigo fazendo. Feito isso, eu faço uma correntinha para virar o meu trabalho. Então, estamos aqui na quarta carreira, né? 1, 2, 3. Na quarta carreira, eu repito o mesmo processo. No primeiro ponto, eu faço 2 pontos baixos. No mesmo ponto de base, pegando a alcinha de trás. Nos próximos aqui, até chegar no marcador, faço um ponto para cada ponto de base, pegando a alcinha de trás, sempre pegando a alcinha de trás, tá? Faço aqui, olha. Cheguei no marcador, que é o ponto do meio, tiro o marcador e faço nele 3 pontos baixos. E novamente, o segundo ponto eu já marco, tá? E faço mais um, que é o terceiro. Sempre marcando o do meio. E aqui eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até chegar no último ponto. Tá certo? Faço aqui, não tem segredo, gente.
Tem mais um antes do último. Cheguei no último, que é esse que fica meio escondidinho, ó. Faço 2 pontos, opa, enroscou a agulha aqui. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. 1 e 2. Olha como está ficando. Já tomou a forma de triângulo, né? Marcamos aqui o ponto do meio, tá certo? E seguimos fazendo assim, gente. Seguimos fazendo assim, desta forma. Agora, terminado aqui, faço uma correntinha sempre para virar aqui o trabalho. Então, aqui, pessoal, nesta carreira que nós fizemos, ficamos com um total de 15 pontos baixos, tá? Já fiz a correntinha aqui de subida para virar o trabalho e agora iniciar a quinta carreira. E para não ficar um vídeo muito longo, eu vou adiantar aqui meu trabalho, porque agora vamos fazer uma repetição do que fizemos aqui, é tudo repetição. Até a nona carreira, vamos trabalhar desta forma aqui, tá? Faço um aumento no começo de 2 pontos baixos, chegando no marcador faço um aumento de 3 pontos no ponto do meio e no último ponto faço um aumento de 2 pontos baixos, uma correntinha para virar. Vamos trabalhar assim até a nona carreira. Então, eu vou adiantar aqui e volto com vocês para darmos início, então, à 10ª carreira, que vai começar as diminuições, tá certo? Então, pessoal, eu fiz aqui até a nona carreira e ficou desta forma aqui o trabalho, está ficando assim, olha. Eu vou contar aqui para vocês, olha, desde a primeira carreira dos 3 pontos baixos no círculo mágico, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, essa é a nona carreira, eu terminei com os aumentos nos cantos e aumentos aqui no meio. Então, até a nona carreira, fizemos aumentos aqui no início para ir ganhando forma aqui a nossa aba, certo? Da bolsa. A partir da 10ª carreira, nós vamos começar a fazer diminuições, tá? Para a bolsa seguir, o corpo da bolsa agora seguir reto. Então, paramos de fazer os aumentos nas laterais. Então, aqui, terminada a nona carreira, eu fiquei com um total aqui de 35 pontos baixos, tá? Então, eu fiz aqui o último aumento, né, na nona carreira, faço uma correntinha, vou para a 10ª carreira agora, viro o trabalho, e aqui vamos começar, então, as diminuições, da seguinte forma. Eu vou introduzir a agulha no primeiro ponto, pegando a alcinha de trás, vou puxar o fio e deixar na agulha. Vou para o próximo ponto, introduzo também na alcinha de trás, puxo o fio e deixo aqui, ó. Fiquei com 3 alcinhas. Agora, eu laço e tiro os 3 de uma vez. Fiz aqui a primeira diminuição. No próximo ponto aqui, eu faço um ponto baixo normal, pegando a alcinha de trás. E vou seguir fazendo pontos baixos normal, como eu vinha fazendo, pegando a alcinha de trás até chegar aqui no marcador. Então, no próximo, faço também ponto baixo. No próximo também vou fazendo, até chegar lá no marcador. Então, eu fiz aqui até chegar no marcador, cheguei aqui no marcador, tiro o marcador. Da mesma forma, aqui no meio não vai mudar nada, o que vai mudar agora é só as laterais que vamos fazer diminuição. Aqui no meio eu continuo fazendo os 3 pontos baixos no pontinho aqui do meio que a gente tá marcando. 3, olha, fiz os 3 pontos baixos no pontinho do meio e vou marcar o segundo. Esse é o primeiro, esse é o segundo. Continua a mesma coisa aqui no meio, até o final do trabalho, tá? Então, aqui, depois de fazer os 3 pontos no meio, eu sigo fazendo um ponto de base para cada, um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar aqui na ponta
novamente. Eu vou adiantar aqui e volto quando chegar na ponta. Então, olha, gente, eu cheguei aqui, quase já no final, falta mais um ponto para fazer, eu vou fazer aqui o ponto baixo. Quando estiver faltando 2 pontos para terminar a carreira, olha, falta aqui, ó, 1 e 2. Daí eu faço a diminuição da seguinte forma. Mesma coisa que eu fiz lá, introduzo a agulha, puxo e deixo. E no último ponto também, a alcinha de trás, puxo e deixo e fecho os 3 de uma vez. Fiz a diminuição aqui no final, faço a correntinha. E olha como ficou, ó. Já vai começar a diminuir aqui. Fiz a correntinha e viro o trabalho. Virando o trabalho, eu faço aqui a mesma coisa. Na 11ª carreira, vou fazer diminuição. A partir daqui, vamos trabalhar da mesma forma, fazendo diminuições, tá? Introduzo a agulha aqui no primeiro ponto, puxo e deixo. E no segundo ponto também, puxo e deixo. Fico com 3, olha. Laço o fio e tiro os 3. Nos próximos pontos, até chegar no marcador, faço um ponto de baixo para cada ponto de base até chegar no marcador. Então, chegando no marcador, não muda nada, gente, como eu disse para vocês. Tiro o marcador e no ponto marcado eu faço 3 pontos baixos no centro e marco o do meio, tá certo? Marco o do meio, que é este, e continuo fazendo aqui ponto sobre ponto até chegar aqui no final para fazer a diminuição. Então, chegando ao final, olha, faltando 2 pontos para terminar a carreira, eu faço a diminuição, puxo e deixo, no próximo eu puxo e deixo. Fico com 3, laço e tiro as 3. E faço a correntinha para virar o trabalho. Então, aqui, gente, basicamente é isso. Até o final, vamos trabalhar desta forma aqui, com diminuições nas pontas. E no meio continua igual, não muda nada, tá? No meio aqui não muda nada, eu continuo fazendo os 3 pontos de aumento, né? Sempre marcando aqui o segundo ponto, tá certo? Então, eu vou precisar aqui para esta bolsa de 35 carreiras no total, tá certo? Então, eu vou adiantar o trabalho aqui, fiz com vocês até a 11ª carreira, iniciando diminuições, então vamos seguir fazendo assim, uma diminuição no começo, no primeiro ponto, 3 pontos no meio eu continuo fazendo, marcando o centro, o segundo ponto, e uma diminuição no final aqui do trabalho. Sigo fazendo até completar as 35 carreiras, tá certo? Sempre com um total aqui de 35 pontos. Eu vou fazer as minhas carreiras até chegar na 35ª e volto para mostrar para vocês. Pessoal, voltando aqui, eu terminei, tá? Todas as carreiras, tá? Eu fiz 32 carreiras. Eu falei para vocês 35, vocês podem fazer com 35, mas eu quis que ficasse um pouco menor, então eu fiz até a 32ª, eu fiz 32 carreiras, mas como eu disse, você pode fazer 35, que fica também um tamanho bom. Vou medir para vocês o tamanho que ficou esta peça toda, ficou aqui, olha, com 42 centímetros, tá? Com a peça toda aberta da bolsa, ficou com este comprimento. De largura aqui, ficou com 24 centímetros, tá? E aí, eu terminei aqui, já vou tirar esses marcadores, né? Este marcador daqui. E aqui, terminei, fiz a última diminuição aqui, vou puxar o fiozinho, fiz a correntinha de subida aqui no finalzinho,
puxo um pouco do fio aqui e vou cortar para arrematar este fio, tá certo? Então, este lado aqui, aonde que eu finalizei, é o lado avesso da peça, olha. O lado certo da peça é este lado aqui, ó. Aonde nós iniciamos aqui, que deixamos o fiozinho aqui pra cá. Este é o lado certo da peça. Então, aqui, olha, onde eu cortei o fio, está daquele lado ali. Eu vou queimar, tá? A pontinha, porque é o fio náutico, então é necessário. Vou virar do avesso aqui e vou, então, arrematar este fio do lado do avesso, tá? Puxei aqui, então eu posso vir com a agulha aqui, ó, escondendo este fio, tá? Vou introduzir uma agulha mais fina, que para mim é mais fácil, mas você pode fazer com a própria agulha que você está crochetando, também pode ser, ou uma agulha de tapeceiro. E aí você vai, aqui é o avesso, tá, gente? Você vai aqui escondendo todo este fio que sobrou, tá? Até você arrematar ele por completo. Eu vou esconder tudo aqui e já vou cortar e arrematar. Então, eu já puxei ele todo aqui, gente, sobrou um pedacinho. Eu vou, deixa eu aproximar mais para vocês verem, olha. Eu vou cortar esse tantinho que sobrou aqui, que para mim já tá bom. Vou cortar, olha. E com o isqueiro eu venho, queimo a pontinha. E já arremato aqui, ó, já grudo este fio aqui mesmo, entre os pontos, tá? É assim que a gente arremata o fio náutico, desta forma, é bem prático, né? Olha, e ficou assim, não dá nem pra perceber, fora que este é o lado avesso, tá? Então, pessoal, agora nós vamos fazer o fechamento aqui desta bolsa. Nós vamos fechar ela do lado avesso mesmo, porque depois a gente vai virar ela, né, pro lado certo. Então, o lado certo é este, ele vai ficar pra dentro, né? Aí você mede, pessoal, olha. Você mede aqui a altura que você quer que fique a aba da sua bolsa, tá? Eu não quero que ela fique muito pegando aqui embaixo a aba. Eu quero que ela fique um pouco mais para cima. Então, eu posso fazer assim, medindo a olho mesmo, ó. Já deu certo para mim aqui, já tá bom. Ou você pode também contar as carreiras, né? Você pode contar aqui, ó, a altura que você quer aqui, ó, vai dar mais ou menos aqui, ó, pra mim, a primeira, a segunda, na terceira carreira, nesta altura aqui, eu posso colocar um marcador, tá? Você pode fazer assim, se você preferir. Eu já sou mais, assim, prática, eu gosto de fazer, meio que faço a olho, mas eu entendo que muita gente, às vezes, não entende, né? Da mesma forma que eu, então é necessário contar aqui. Então, na terceira carreira, olha, tenho aqui, né? 1, 2, 3, eu coloco aqui o outro marcador. Na terceira carreira aqui, para mim ter uma noção, né, do tamanho que vai ficar, da medida, para não ficar torta a bolsa, né? E este fiozinho aqui do início, pessoal, a gente também pode esconder ele, tá? A gente também pode esconder e é o que eu vou fazer agora. Vou esconder este fio, vou arrematar ele e já volto. Então, eu arrematei aqui, pessoal, escondi o fiozinho, né? Grudei ele aqui, como eu fiz ali no final. Não tem segredo, o arremate, você pode arrematar do seu jeito, com agulha de tapeceiro, com a própria agulha de crochê. O importante é que você esconda o fio e ele fique de uma forma que ele não solte depois, tá certo? Então, aqui, pessoal, fiz as marcações, né? Aqui no meu tamanho de peça, eu marquei aqui contando do comecinho aqui, do final, né? Do final, voltando 1, 2, na terceira carreira, eu coloquei um marcador aqui na ponta, e aqui também, 1, 2, na terceira, eu coloquei um marcador. Então, é nesta altura aqui que vai ficar a abertura da minha bolsa. E nós vamos, então, agora fechar aqui a lateral, tá certo? Como eu vou fechar a lateral? Com o fio aqui, eu vou pegar o fio, vou queimar, né, a pontinha, e vou iniciar o fechamento aqui. Com a agulha mesmo, que a gente estava utilizando, olha, aqui onde está marcado,
é aqui que eu vou iniciar o fechamento. Então, eu pego aqui a alcinha de dentro, tá? A alcinha de dentro, com uma outra alcinha aqui deste lado, de dentro também, na mesma direção, pego o fio laço e trago ele pra cá. Deixa eu pegar novamente, que o início é meio chatinho mesmo. Peguei e dou aqui já uma laçadinha, passo esse fio aqui pelo meio para ele ficar bem preso. Dou uma laçadinha inicial aqui, olha, tá? Faço como que uma correntinha no início aqui. E assim eu vou pegando uma laçadinha deste lado e uma daquele, sempre deixando esse fio no meio para ele ir escondendo. Uma daqui e uma de lá, ó. Tá? Laço o fio que está aqui, que vem do rolo, opa, soltou, e faço um ponto baixo. Vou fazer desta forma. Se você quiser fazer o fechamento de outra maneira, também pode, tá? Como uma costura, também pode. Então, aqui eu vou fazendo assim, sempre pego uma laçadinha deste lado, ó. Geralmente aqui de fora e uma de lá, daquele lado. Puxo o fio e faço o ponto baixo. Vou fazendo sempre assim. Então, gente, eu vou fazendo aqui esse trabalho, tá? Eu pego uma alcinha daqui, uma do outro lado. É meio chato, você tem que segurar, né? E você tem que também esconder este aqui que sobrou. O que sobrou sempre fica por cima, ó. Você puxa, laça e faz o ponto baixo, tá? Sempre com pontos baixos. Pega mais uma alcinha aqui, olha. Pega a alcinha aqui de dentro e a alcinha aqui de dentro. E puxa e faz o ponto baixo, tá? Vai fechando e ela vai ficando assim, ó, correntinhas, tá? Então, vou fazer isso aqui até aqui o final. Então, eu cheguei aqui o final, pessoal, ainda falta para terminar, eu pego aqui, aqui e faço aqui o último pontinho, ó. Ficou assim o fechamento. Depois a gente vai virar essa bolsa do lado certo, nós estamos fechando aqui do lado avesso, tá? Então, aqui, para fechar melhor, terminei a última correntinha, o que que eu faço? Eu puxo o fio, puxo um tanto bom, tá? Grande, assim, uns 15, 20 centímetros, corto. E eu já vou introduzir esse fio, gente, lá pra dentro da bolsa pra fazer lá o acabamento, tá? Então, eu coloquei o fio na agulha de tapeceiro, fiz o último pontinho e já aqui no cantinho eu já introduzo ele. Aliás, não precisa introduzir, né? Porque aqui nós já estamos no avesso, então aqui mesmo eu já vou, olha, esconder este fio aqui, arrematar ele, tá? Então, já vou pondo aqui, passando entre os pontos, olha. Pode ser com a própria agulha de crochê, tá, gente? Não tem problema. Eu pus na agulha de tapeceiro, porque às vezes eu acho melhor. Então, eu vou passando aqui entre os pontos, olha. Entre os pontos que já foram feitos, olha. Vou escondendo, tá? Com cuidado, porque o fio náutico, ele pode desfiar. Você vai passando o tanto que você quer passar. Depois você corta e queima ele. Então, eu passei aqui, agora eu vou queimar a pontinha, tá? Ó, a pontinha está aqui. Como eu fiz os outros arremates, é a mesma coisa, não tem segredo, ó. Você queima, ele fica imperceptível e ficou arrematado, tá certo? Então, aqui, esta lateral, olha, ficou assim, né? Agora, vamos fazer o fechamento deste outro lado, é da mesma maneira, igualzinho. Então, aqui deste lado, como eu disse, a gente começa da mesma maneira, né, gente? Só que é assim.
Aqui onde está marcado, ó, eu tenho que costurar com esta outra lateral. Então, eu vou pegar aqui, já pego o fio, introduzo aqui na minha agulha, puxo o fio aqui e já faço o primeiro, ai, caindo, primeiro pontinho aqui para segurar o arremate. Posso tirar esse marcador, né? E agora eu já vou escondendo este fio e pegando um fiozinho de um lado e um de outro e fazendo ponto baixo, como nós fizemos lá do outro lado, mesma coisa. Pego uma alcinha daqui, uma alcinha de lá, puxo e faço ponto baixo. Mesmo jeito, tá, pessoal? Não tem segredo aqui. Então, eu vou fazendo isso aqui, esse trabalho, igual fizemos do outro lado até o final aqui. E arremato o fio também, mesma coisa do outro lado. Então, aqui, gente, eu já terminei os arremates, olha, fechamos, então, as laterais, fiz todos os arremates, olha como ficou a lateral, né? E aqui nós estamos do lado do avesso, agora vamos virar, então, a nossa bolsa. E aí, nós temos aqui, então, a nossa bolsa praticamente quase pronta, só fazer os ajustes finais, né? Que é aplicar o botão e as alças, né? E a etiqueta, no caso, se você quiser colocar a etiqueta da sua marca. Eu vou aplicar o botão aqui, a propósito, eu não gravo o vídeo mostrando a aplicação do botão, porque eu já tenho uma videoaula no canal ensinando a fazer isto, tá certo? É só você. Eu vou deixar o link desta videoaula de como aplicar o botão de imã na descrição desse vídeo. É só você ir lá e assistir, tá certo? Então, pessoal, voltando aqui, eu terminei, né? De aplicar os acessórios, alguns, a etiqueta eu já apliquei e o botão de imã também, olha. Como eu disse, eu tenho uma aula aqui no canal que eu ensino a aplicar o botão. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E vou colocar a alça aqui para vocês verem, tá? Deste lado, eu já coloquei a argola articulada, olha. Aqui dentro da aba eu coloquei desta forma aqui. Vou colocar aqui deste lado para mostrar para vocês como eu fiz, tá? Vou pegar aqui uns 2 lugares aqui da aba, ó. Tenho a aba. Vou pegar aqui uns 2 lugares, ó. Aqui assim e mais aqui abaixo, para ficar bem presa. Ou então você pode pegar aqui assim, olha, uma alcinha aqui atrás. A alça é um pouco assim particular, né, gente? Você coloca a alça da forma que você quiser. Como a argola é articulada, você abre e fecha e coloca ela aonde você quiser, tá certo? Eu coloquei assim e agora eu vou encaixar a outra ponta da alça aqui na argola que eu já apliquei. Só encaixo aqui agora, ó. E está pronto a nossa bolsa. Você pode usar ela assim, com a alça maior. Olha, vou aumentar aqui a câmera à distância para vocês verem, né? Você pode usar assim, como uma clutch. Esta bolsa é muito versátil, como uma clutch, uma alça maior. Você pode também, gente, usar desta forma como se fosse uma alça de mão, ela ficando menor. Você cruza ela aqui e passa esta parte aqui por dentro da aba. Você abre e passa esta parte aqui por dentro da aba. Fechando a bolsa, olha, você tem uma alça menor que fica também elegante, né, ó. Você pode usar assim também, né? Fora assim no seu braço, olha, né? Uma alça de mão.
uma bolsa de mão, olha. Deixa eu aumentar mais. Assim que eu estou dizendo. Ou você pode usar sem a alça, uma clutch, uma carteira de mão, que também fica muito elegante. Outra coisa também que eu vou te dar a dica, você pode também fazer um tassel, se você gosta. Também você pode produzir um tassel para aí incrementar, né, a sua bolsa, no caso, se você quiser, é claro. Gente, é isto. Este foi o passo a passo que eu trouxe para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, que é muito importante para mim. E deixa nos comentários o que vocês acharam desta videoaula, que também é super importante. Se inscreva se você não é inscrito e compartilhe esse vídeo. Para mim foi um prazer trazer mais esta videoaula desta lindíssima clutch para vocês. E é isso, pessoal. Até a próxima videoaula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.